Bem-vindos a mais um episódio de Na Trilha do Coelho, nosso podcast favorito do Brasil sobre psicodélicos e saúde mental. E hoje um assunto muito interessante, as mandalas terapêuticas, com a maior especialista do Brasil, Miriam Romero. Ela que é pós-graduada em psicoterapia transpessoal e é certificada no Brasil para o trabalho com mandalas como instrumento de terapia e pesquisa. A princípio era um tema que eu próprio não entendia, nem sabia que existia essa ferramenta dentro aí da atuação da psicoterapia, mas fiquei fascinado com as possibilidades que elas abrem e com a forma como as mandalas ajudam as pessoas a se expressar e, obviamente, entender melhor as situações pelas quais elas estão passando. E a Miriam é o melhor nome para dar uma aula aí sobre as mandalas, sobre o processo de psicoterapia. Ela que tem uma longa carreira nesse tema, atende aqui em São Paulo e, enfim, fala muito bem sobre esse tema. Obviamente o episódio de hoje é trazido até você pela Smush Smart Mushrooms, está aqui o link do site, clique e garanta já o seu desconto para acessar todos os nossos produtos com cogumelos funcionais, cupom TRILHA, coloca lá que você vai ter um desconto exclusivo aqui dos ouvintes do nosso podcast para acessar e conhecer os nossos produtos aí no nosso site. Sem mais delongas, vamos ao episódio. Mas Miriam, eu queria que você me contasse um pouco da história das mandalas, da onde vem essa ferramenta. Bom, a história é milenar. Primeiro, se a gente pensar até na arte rupestre, assim, a gente vai à Caverna de Lascaux, a gente vai, né, para esses lugares, já tem as rodas e muito parecidas com as que a gente desenha hoje. Mas, lógico, não chama mandala. Então, passou essa idade pré-histórica, né, a gente vai caminhar dando um salto, a gente vai pensar, por exemplo, na Idade Média. Na Idade Média já tem algumas igrejas com alguns vitrais, já tem isso, e a gente não está falando ainda do Oriente, né? Se a gente pensar no Oriente, a mandala, pelos Vedas, tem 7.000 anos. Né? Eram supostamente homens que atingiam o estado de iluminação, e nesse estágio de expansão total de consciência, eles viam tudo em forma de mandala. Então, essas formas geométricas como um croquis do mundo, vamos pensar assim, né? E aí manifestava-se isso dentro do círculo, chamados yantras, que também são ferramentas para meditação. Então, acontece assim, né? Tem esse desenho e pessoas que já atingiram a iluminação fazem o desenho para que outros respirem, meditem e caminhem do mesmo jeito. Perfeito. E lógico, isso aí a gente ainda está falando a mandala, mas uma mandala ligada à religiosidade, claro, né? Que está no hinduísmo, está no budismo, como eu falei, no próprio cristianismo, se a gente pensar depois as igrejas góticas, né? Com as os vitrais, rosáceas, os vitrais lindos, assim. Alguns têm significado bem específico, essa coisa da luz. Na Idade Média a gente não tinha luz, né? Então essa coisa da luz solar e a cor, dando uma experiência de maravilhamento, né? Essa experiência que se aproxima do sagrado. Imagino dentro dessas igrejas com a luz entrando, cantos que as pessoas estavam fazendo ali, você atingir estados bem elevados de consciência. Bem elevados, né? E a mandala com esse caráter também, né? De difusão de luz e cor. Então, já veio com esse caráter religioso muito específico e de buscar estados elevados, estados de integração maior. Ela nasce assim. Né? Depois tem um salto também, que é sair um pouco da questão mais religiosa, a questão do sagrado, e vir para a área terapêutica. Esse mérito é de Carl Jung mesmo, ele tem acesso, né, à cultura hinduísta, e ele traz a mandala, compreende a mandala como contexto da totalidade do ser. Ele vai chamar o self e o eu, né? Essa dimensão de self-totalidade e a dimensão do eu também. E aí ele passa a trabalhar com a mandala como um elemento dentro de um processo terapêutico. Né? A arte já era usada, mas só como processo diagnóstico, não como processo mesmo de trabalho. Uma coisa muito especial, que nem todo mundo sabe, é que no Brasil a gente teve Nise da Silveira. Sim, claro. E Nise da Silveira, ela percebe esses desenhos circulares, ela estava trabalhando com pacientes muito graves, né?
E quando eles tinham esses desenhos, assim, surgia espontaneamente no ateliê, ela se dá conta que tem algo especial ali e ela escreve para o Jung. Ela escreve e manda fotos. E o Jung, através da secretária, entende, fala para ela que sim, que são mandalas sim, e convida a Nise para ir para um congresso. E a Nise é recebida na casa dele, por ele. Então, olha, essa história eu não sabia nada disso. Ela oferece para ele de presente, né, uma sala inteira nesse congresso só com mandalas de pacientes esquizofrênicos e, bom, transtornos paranoides, enfim. Uhum. E ele tem um interesse grande, assim, na observação, né, dessas mandalas que surgiam em outros países também, num país que a gente está falando, né, de um hospital psiquiátrico público, né, com bem menos condição do que o Jung tinha naquela época. Interessante isso. Depois ela traz a psicologia junguiana para o Brasil, então é forte, assim, essa relação também do Brasil com essa linha, com esse olhar, é muito forte. Perfeito. E, bom, você falou do entendimento do self, né? O círculo da mandala é um entendimento do ser como um todo. E nós sabemos que o Jung falava, e hoje também já temos outras definições, mas basicamente tem o ego, né, o eu e o self. Como é a interação desses dois num processo de produção de uma mandala? Porque o ego gosta de tomar o controle da situação. Como é que ele deixa o self fazer desenhos? Essa é uma boa pergunta, assim. Eu basicamente trabalho dentro da transpessoal. Né? O Jung é uma base, obviamente, necessária para quem trabalha com mandalas, mas a abordagem que eu escolhi muitos anos é a transpessoal. Então a gente vê essa relação também um pouquinho diferente. A cartografia da consciência que a gente olha é um pouquinho distinta, né? Mas mesmo diante do Jung, a relação ao ego-self, ela é interconectada, não existe separação, né? Então a tua pergunta, como assim o self deixa, o ego deixa, né? Isso eu gosto muito do Jung. Ele não tira nunca a importância do self, não se trata de também diminuir o ego. Sim. Ou não, é uma coisa coligada, né? Então o fato de sair de uma linguagem cotidiana, isso importa pra gente, né, Lorenzo? Se o ego, ele domina muito a linguagem, a narrativa, a historinha que a gente conta sobre aquilo que a gente quiser. Perfeito. Né? Quando você passa por uma outra linguagem, uma linguagem plástica, ele não domina. Né? Eu não tenho cliente, por exemplo, artista plástico, muito raro. Né? E nessa hora, mesmo que você queira, né, o giz borra, sai, você queria uma linha reta, mas não ficou reta, ela ficou curva. Eu pensei que eu ia desenhar laranja e amarelo, mas não sei o que me deu. Eu abri a caixinha, eu quis o azul. Sabe? Ou ficou um borrado, e naquele borrado eu peguei outra cor. Então esse inesperado, isso que eu não premeditei, né, é isso que compõe esse fluxo mesmo do inconsciente muitas vezes. Sim. Porque é o inconsciente sem filtros, né? É o inconsciente passando as informações ali para mandá-la a tal ponto que nem a própria pessoa às vezes vê o que está fazendo, até está pronta a mandá-la. Pelo menos foi assim que eu entendi nos materiais aí que eu estudei. Mas basicamente a pessoa muitas vezes se surpreende no final, quando ela termina o desenho, ela olha, meu Deus, olha o que eu desenhei. E olha, às vezes ela surpreende beneficamente quando ela se espanta e fala, nossa, eu gostei, tipo, o resultado final me cai bem. Surpreende quando cai mal, porque às vezes ela vem carregada, né? Então vem carregada de algo que tá ali e fala, nossa, é desconfortável para mim, né? E mesmo desenhando assim, você ainda tendo a fantasia que você tá no controle. Quando você termina essa composição, parte é consciente. Claro, se eu escolhi amarelo, tô consciente que é amarelo. É meu ego que escolhe. Né? Só que o que eu faço com o amarelo e para onde ele vai e o que se dá ali na mandala, principalmente se ela passar de 20 minutos. Também tem isso, não é a mandala pela mandala, não funciona assim. Tem alguns fundamentos. Tem um método. Tem método e tem uma maneira de acontecer, né? Porque senão você não, também, assim, sabe, lixinho, assim, faz 5 minutos uma coisa assim, que você tá estressado e acabei, desculpa. Não funciona. Não é, funciona numa descarga de tensão, funciona, mas não acessa um conteúdo interessante, sabe? Para acessar, primeiro você tem que ter intenção de, né? Eu quero trabalhar o meu mundo interno, eu quero ver mesmo o que pulsa aqui. Né? E aí esse trabalho interno, não precisa saber desenhar, não é isso, mas precisa se envolver, sabe? Se implicar com a prática, precisa.
Uhum. Esses estados ampliados de consciência, eles são muito ligados à intencionalidade, né? Você tem que estar com uma intenção muito clara, muito pura, para que o processo realmente te permita ir até os pontos que você tem que ir. Pelo menos eu vejo assim. Tem gente que às vezes tem uma intenção, mas é uma intenção quase uma raiva, né? Eu vou explorar isso aqui, eu vou entender. E não funciona tão bem assim. Não, Funciona melhor não. quando você aceita que você não tem controle e você tem uma intenção. Eu quero ir para aquele... Você põe a vela do barco naquela direção, mas você não controla o vento. Não controla e precisa estar preparado para aquilo que está no meio, né? Entre o meu desejo, né, e aquilo que eu quero encontrar, tem um monte de coisinhas que provavelmente estejam entremeando e que eu não sei. Também essa fantasia, a gente é muito imediatista, uma cultura imediatista. Eu quero X coisa agora, eu quero agora, né? A psique não funciona assim, né? Ela tem graus. Eu posso muito querer entender, por exemplo, por que é tão difícil para mim me fixar num relacionamento afetivo. Bom, é um padrão que se repete na minha vida e eu não consigo estar numa relação. As relações até vão, mas chega num certo ponto eu saio. Ou eu provoco saída, ou o que quer que seja. Sim. Posso ter a intenção de querer realmente o que é que tem em mim. Mas às vezes eu quero uma resposta rápida para isso. E às vezes eu vou voltando, por exemplo, algumas memórias, né? Memórias, experiências, e é uma de cada vez. A psique, ela não é atropelada que nem a gente. A psique mais profunda, ela é mais lenta. Sim, sabe? sim. E mais enterrada também. Enterrada. Né? E também ela é sempre a favor da saúde. Então ela vai num ritmo que assim, ó, pera, vamos digerir isso primeiro, aí abre outro portal, aí outro, mas digere esse aqui primeiro. E nesses processos, assim, quando a pessoa está fazendo uma terapia com você, por exemplo, acontece muito de a pessoa como é que fala? Destravar memórias que estavam escondidas no processo de desenho da mandala? Acontece. Olha. Acontece muito e acontece por isso que eu te falei. Às vezes a pessoa traz uma questão, ela não está uma mandala. Deixa eu te mostrar por exemplo. Quero trabalhar uma questão específica, né? E trago essa imagem, tá? Essa imagem. Perfeito. Alguém que não desenha, que não é artista, que nada. Começou com um bololô de linhas aqui, em algum momento faz uma linha, na hora que fez a linha curva, imediatamente pensou, feto. Né? Talvez você veja, eu vejo, você vê, né? Só que aí é isso, né, Lourenço? Não tem como a gente não olhar isso. Isso é simbólico, a linguagem do inconsciente é simbólica. Né? O feto não é ele em si, é o que significa para essa pessoa. Sim, claro. Às vezes a pessoa desenha e já começa a chorar. Só a imagem, ela já vem carregada de lágrimas, isso tem a ver com o seu nascimento, alguma marca da mamãe, tem a ver com quando você gestou, alguma perda de algum bebê, tem a ver com algum momento onde você não pôde ficar com o bebê, e você escolheu tirar, isso está até hoje impedindo um fluxo, por exemplo. Só que na hora que a pessoa chegou na sessão, a última coisa que ela imaginou, que ela ia tratar quando o assunto dela era relacionamento, por exemplo, era ver um feto no meio do caminho e falar, ó, isso está atrapalhando. Isso está no meio do caminho entre você e tua meta. Sim. Tem um enrosco aqui que não está integrado ainda. Sim, e bem clara a imagem, né? Claríssima, claríssima. Bom, essa é claríssima, né? Tem umas que são um pouco mais... Essa tá em cima aí a verde, essa. Por exemplo, eu não sei... Eu não saberia identificar muito bem. Quando a gente vê também, né, tem uma coisa de autonomia, né, a pessoa tinha desenhado assim, e ela viu como uma pessoinha, né, aqui, ó, como perninha, ou como ela interpreta, não tem só o que a pessoa interpreta, gente, mandala tem um estudo super aprofundado, cores indicam, eu costumo dizer também, ela indica, ela não define. Sim. Né, mas a indicação é alguém em pé, né, andando, tomando autonomia. Só que tem aqui e tem atrás. Não sei se vocês percebem uma coisa atrás. Tem um verde claro atrás do... Essa foi a história toda dessa mandala, pra vocês terem uma ideia, né? Aqui a pessoa, ela quer uma autonomia, ela quer caminhar, mas tem questões prendendo. E essa teia na frente... Isso, presa, aqui, ó. Aqui ela tá indo, é como se fosse aqui, ó.
Isso aqui que está ligado de algum modo, né, o que está por trás, questões ancestrais, né, de que uma mulher que tem autonomia, muita autonomia, não vai bem. Não é para ter. Interessante. Não é para ter. Bom, antes da gente entrar no campo da interpretação das mandalas, eu queria que você nos caminhasse um pouco pelo método, como é o atendimento feito com mandalas dentro da sua prática transpessoal. Porque eu acho que algumas pessoas vão estar assistindo e vão estar pensando, tá, mas chego numa sala e me dão uma folha e eu desenho... Não, é exatamente assim, né? Vamos lá, a gente... Como é o método, né? O método tem... Dentro do método, um método que eu criei há alguns anos, né? Eu estudei muitos anos, não é só a mandala em si, né? Na religiosa, não religiosa, fui à Índia muitas vezes, aos Estados Unidos, porque no Brasil não tinha, era muito pouco. Hoje já tem um pouquinho mais, muitas pessoas, inclusive, formadas pelos SEMAs. E eu fui entendendo também que não adiantava só desenhar, não funcionava. Não estou dizendo que não tem um efeito, tem um efeito relaxante, mas para o objetivo de um autoconhecimento mais efetivo, especialmente em adultos, né? Estou falando em adultos, é preciso que a pessoa compreenda, que ela dialogue, que ela saiba conversar com a própria subjetividade. Então ela chega, ela tem uma queixa, começa com o processo normal de terapia, né? Qual é a tua queixa, qual é o teu ponto. Depois desse ponto a gente tem uma anamnese, né? Ela já entra na anamnese. Tem o que a pessoa fala, mas eu quero mais do que ela fala. Eu quero a imagem. Eu quero a imagem dessa queixa que você tem. Se você me diz que você está com medo, se você me diz que você tem uma queixa específica, uma separação, se você quer uma expansão de vida, se você está lidando com uma angústia. Então, além do que você me diz, que é um pouco da conversa, primeira imagem. Perfeito. Para a gente, onde está essa angústia? Vamos começar a entender. E depois tem, assim, uma explicação simples, não precisa saber desenhar, tem um material, você vem para a sessão. Normalmente a gente tem um pequeno relaxamento, 10 minutos. Uma respiração. Uma respiração, uma movimentação corporal e tudo. E daquilo que está potente, vibrante, naquele momento dentro da pessoa, naquele momento, ela preenche o círculo com cor e forma. Terminando esse trabalho, a gente vai passar por o começo da exploração. E a exploração também acontece em níveis. A gente tem o primeiro nível, que é a atenção difusa, focal. Focal é assim, por exemplo, o que você vê aqui? E essa cor para você? Quando você olha para essa outra cor, você observa que tem um verdinho claro, para você ele está em frente, ele está atrás, qual a sensação te dá? É uma interpretação, basicamente. É uma interpretação aberta. A pessoa vai trazendo e ela já começa, Lorenzo, a ter memórias. Ela já começa a ter associações, ela já começa a abrir. Ainda estamos só na atenção focal. Né? Depois a gente passa para a atenção difusa, que é onde expande mesmo. Aí a gente entra em campos outros, né? Dentro da abordagem transpessoal, a cartografia é ampla. Sim. Aí é como se você entrasse na mandala. Aí é um pouquinho... um grau a mais, vamos pensar. Às vezes não é nem necessário. Tá. Tem mandala que ela é ali mesmo, ela se integra e a pessoa percebe, tem um insight, consegue entender, e isso é mais do que suficiente. Tá? Se for necessário uma mandala que às vezes tem 3, 4 níveis na mesma imagem, aí a gente tem práticas, né, meditativas, corporais, para entrar na mandala. Porque às vezes aparece mais de uma questão na mesma mandala. Aqui, aparece a gente chama de figura fundo, né? A gente tem essa identidade, aquela duas perninhas, ela disse, é como se tivesse uma figura caminhante, né? A gente tem uma imagem toda por trás, né? Uma mancha por trás. Então aqui no mínimo a gente já tem 2 camadas, no mínimo. Sim. Às vezes tem 4, 5. Olha. Na mesma mandala. E assim, digamos, as condições que uma pessoa pode buscar de cura ao fazer um trabalho desse são as mais amplas possíveis. Não tem nenhum tipo de limitação quanto ao... Pode ser um trauma de perda, de morte, de separação, de whatever. De encarnação. De encarnação. Não queria estar vivo. Né? Pessoas hoje, isso é mais comum do que, infelizmente, mais comum sim, do que a gente imagina. Sim, uma dificuldade de estar na Terra, né? De estar vivo, de estar presente. E às vezes, por exemplo, faz 10 dias, né? Atendi um menino pra mim, né? Sei lá, 21 anos. Meus filhos têm 36 e 30, menino 21 anos. E ele com uma dificuldade importante, assim, com já automutilação, difícil.
caso difícil, né? E, assim, na mandala no nível mais profundo, assim, eu não quero estar aqui. Né? É algo muito vinculado ao nascimento. A alma dele realmente... Não, já teve um nascimento difícil, parada cardíaca, isso neném, né? Que ele não fala sobre esse assunto. É como se, não, mas eu não tem importância, né? Eu tenho 21 anos e tô aqui, tô vivo. Né? Um homem alto, grande, forte, né? Mas internamente, aquela experiência, 3 paradas cardíacas ao chegar, né? Talvez ainda agora, aos 21, isso veio com muita intensidade, né? A imagem dizendo para ele, eu não quero estar. Né? A primeira vez que ele verbaliza para ele, construir narrativa para si, eu não quero estar. Né? Com a vida que ele leva, poxa, por que você não quer, de onde que você não quer, quanto tempo isso está aí, né? E aí abrindo uma história mesmo necessária para ele conseguir seguir, sabe? Sim. Atrapalha muito. Não, imagina, você está preso basicamente numa situação em que a sua psique, sua alma, chame como quiser chamar, não está feliz de estar nesse corpo e muito menos de estar nesse mundo, né? E aí também tem uma questão do nosso entendimento da morte, né? A gente tem um apego à nossa filosofia cristã, aí a gente tem medo da morte. Algumas outras culturas veem isso com mais naturalidade. Mas você rodou o mundo, então, estudando isso? Eu rodei o mundo há 2 anos atrás, acho que 23, começo de 23, fui dar até um workshop na Itália também, teve o congresso, o 23º congresso de transpessoal, né, europeu, fui para lá também, levando as mandalas, então ando ainda e acho que é da mandala, é do recurso esse giramundo, tá nela, sabe? Sim. E achei uma coisa legal que você falou. Eu acho que é uma terapia também para se familiarizar com a morte. Sim. Porque a mandala e a morte, elas estão muito juntinhas. E eu costumo dizer que não é para se familiarizar com a morte, é para viver melhor. Mas vive melhor quem se familiariza com a morte. Claro. Não tem, né? Não tem como. Nesse ponto, eu vou ser obrigado a fazer uma interjeição. Porque, assim, eu não posso deixar de notar a quantidade de similaridades que tem no trabalho com as mandalas e nos trabalhos com o uso de outros alteradores de consciência, seja respiração, seja uma substância, enfim, meditação. E eu posso dizer por experiência própria, no momento que eu tive uma experiência com o uso do cogumelo, no caso, né, era uma experiência com o uso psicodélico, que eu tive uma experiência que eu entendi o conceito de morte, muda completamente o seu entendimento do conceito de vida, né? Uma coisa é vinculada à outra, você não consegue desvincular as duas. E no momento que eu tive essa realização, que eu era parte de uma coisa maior e que a morte significava simplesmente um retorno a alguma outra coisa, isso é meu entendimento pessoal, tá, gente? Interpretem como quiserem. Me fez ter um apreço muito diferente pela vida e pelas pequenas coisas da vida, né? A gente às vezes vive muito querendo protagonismos, mas na verdade no vento que bate na janela às vezes já tem mais beleza do que muita coisa. E enfim, eu vejo que isso aparece nas mandalas também de uma certa forma, com uma certa frequência, pelo que você está falando. Eu acho que mais do que as pessoas imaginam, Lourenço, eu acho que elas têm que lidar com essa pequena morte cotidiana e essa vida que se amplia no detalhe, no pequeno. Sim. Sabe, na relação com o teu filho, na relação com o teu próprio corpo, naquilo que é cotidiano, mas é como se a gente também tivesse perdido o maravilhamento, né, das coisas. E acho que essa percepção, quando você, por um desenho que você fez, você às vezes estava numa angústia enorme, né? E nessa imagem você percebe a vastidão da sua percepção de vida, vamos imaginar que seja um casal em conflito. Na hora que a pessoa percebe os intrincamentos entre ela e o outro, entre como aquela relação se dá, sabe? Na hora que você olha a imensidão disso e você se dá conta e fala, pera, não é só isso. E aí você tem que morrer também, para um jeito único de ser, para uma forma única de ver, né? A gente está interligado mesmo de um outro modo. E isso eu vejo que no dia a dia a gente não tem, e também a terapia às vezes muito racional, só verbal,
Não que não seja positiva, a terapia boa é que funciona. Sim, sim. Mas muitas vezes essa dimensão fica um pouco aquém. Perfeito. Né? E acho que integrar é a ideia, sabe? Integrar mesmo ciência, arte, espiritualidade e a morte. É a morte, sem dúvida. E a morte. Eu acredito que uma vida bem vivida, uma vida plena, minha percepção de novo, envolve vários momentos de nascimento e de morte na mesma vida. Muitos. Tem até um ditado, eu não me lembro exatamente, estava tentando lembrar enquanto você falava, mas não me veio, mas é alguma coisa assim, que quando chega o momento da sua morte, que você tenha vivido. Alguma coisa assim. Não, mas não é exatamente isso, enfim, eu vou achar depois, eu boto nos comentários aí. Mas eu acho que esse tipo de trabalho, assim como terapias que exploram esses estados mais elevados de consciência, ou alterados, enfim, eles nos ajudam a ter esses processos, a você viver esses ciclos, porque eu acho que facilita muito a sua visão, e a mandala é extremamente visual, você consegue ver... Ver o padrão, ver a expansão, ver a interligação. Eu queria não estar tão interligada ao meu ex-marido, mas eu estou. Uhum. Então, desculpa, quantos casais, né, Lourenço, num conflito enorme, não conseguem mesmo perceber o efeito daquilo em si mesmo, no outro e nas crianças, por exemplo. Sim, quando às tem vezes filhos. uma mandala, um choro assim daqueles que a pessoa se dá conta, vendo o impacto, por exemplo, daquela raiva no sistema inteiro. Sim. Isso transforma. Sim. Isso uma coisa legal que você falou também, você falou, o psicodélico e a mandala, né? Eu acho que é importante também colocar que dentro da transpessoal, a relação íntima entre a mandala e o estado alterado nasceu assim, dentro da transpessoal, né? A transpessoal foi criada pelo Grof, pelo Frankl, Switch, enfim. E o Grof Stanislav Grof, para quem não conhece, um psiquiatra. Pai da respiração holotrópica. Pai da respiração holotrópica. Antes da respiração, ele fazia um trabalho subsidiado pelo governo, né, Maryland, no hospital psiquiátrico, junto com a Johan Callaway, que é quem criou esse trabalho dessa maneira, né? E eles trabalhavam e para o paciente entrar ou não na terapia, que na época era feita com LSD, né, primeiro fazia mandalas e via se ela poderia entrar. Né, ela, vendo o inconsciente daquela maneira, dizia pode ou não. A chance de ter tem recurso para lidar com isso ou não. Sim. Isso é legal na mandala também. Sim. Eu acho que, diferente às vezes, né, de uma substância que é maravilhoso para quem pode expandir a consciência e tudo, mas algumas pessoas, dependendo do estado que elas estão, elas não podem. Um pós-surto esquizofrênico, um pós-surto bipolar, uma internação, ou mesmo um cérebro mais sensível. Sim, sem dúvida. Eu até, assim, nesses trabalhos, eu vou te falar que eu acho que eu já neguei mais do que aceitei pessoas para fazer, porque eu tenho muito medo, assim, as pessoas, hoje em dia, aqui no Brasil e no mundo, basicamente, a gente está muito democratizado esse acesso aos psicodélicos. Tem um monte de centro de ayahuasca que abre em qualquer lugar aí, os caras vendem cogumelo à torta direito, você compra... você compra o que você quiser, a galera vai para as festas aí, toma ácido, MD, e eu acho que são substâncias... obviamente eu não estou aqui para julgar o uso adulto de ninguém, se a pessoa maior de 21 anos... O problema é seu. Mas eu noto que são substâncias que abrem um campo sensível muito ampliado. E dependendo de onde você está, pode ser um problema grave. Da onde você está, eu me refiro tanto fisicamente quanto de onde você está mentalmente, do seu momento de vida. Você pode ter uma dissociação, uma crise esquizofrênica, você pode ter gente que... Aí fica essa história, tomou um negócio e nunca mais voltou. Sim, mas era uma pessoa que já estava com a psique abalada, já vinha de uma série de outras questões. E, de novo, existem mais coisas entre o céu e a terra do que nossa vã filosofia supõe, né? Não é porque a gente estuda os estados mentais quando a gente toma uma substância dessa, mas tem muita coisa além disso que a gente não sabe nem como estudar. E que quem já teve uma experiência de consciência alterada, você sabe que aquilo lá é tão real quanto o que está aqui. Não muda nada, né? Exato. Pelo contrário, acho que melhora aqui, né? Acho que pós-experiência, se você se cuidou, se você pôde lidar com o que veio, se você pôde fazer um trabalho de integrar também,
melhora muito, mas acho o Brasil, e não sei, viu, Lourenço, porque eu ando um pouco o mundo, não sei se é só no Brasil, não. Vejo essa coisa complexa. Eu acho que tem um pouco da nossa ignorância de falar pouco sobre, sabe? A gente não fala muito sobre o efeito disso, né? Tanto de rave, tanto de tudo que tem de depois, assim, síndrome do pânico, burnout, pessoas que entram em estados, e isso vem, por exemplo, de festinhas regadas a MD. Zero preconceito também, nenhum com nada. Acontece que depois você pega o paciente, ele tá, assim, fragmentando mesmo. Sim. E às vezes ele não sabe. Sim. Né? Já tem uma fragilidade ali, e aí MD, e aí racha. Sim. Né? Então isso é bastante complicado, né? Porque não, é engraçado como não é associado, é só uma coisa recreativa. A ideia de que é recreativo, mas o expansor de consciência, ele não é só recreativo. Né? Ele pode te levar a lugares e a contatos com dimensões que não são recreativas, não. Não. E que não são nada recreativas e são cheias de perigos. São. Eu vejo que muita gente fala sobre os benefícios, mas pouca gente fala sobre os perigos das coisas. É uma coisa que eu tento fazer aqui no podcast. De novo, você está aberto no momento que aquela substância trabalha junto com sua consciência a um mundo que você não enxerga aqui no físico, mas ele está ali, ele é real. E ele tem ameaças a você, tal qual o mundo real físico tem. Então, eu acho perigoso você... De novo, eu já fiz uso em festas na minha juventude, mas eu acho perigoso. Eu realmente hoje não vejo uma vantagem de você fazer isso, principalmente com drogas mais... enfim, eu acho que tem categorias dentro dos psicodélicos, algumas um pouco mais, algumas um pouco menos. Também, né, Lourenço? Tem um contexto que é um contexto, por exemplo, focado no autoconhecimento, cuidado. Tem um contexto onde a pessoa foi super preparada, até em termos de alimentação, preparo, sono, né, dentro de uma prática conduzida. Né? E tem conceitos de sacralidade, religiosidade, rituais. Então, assim, existem contextos, mas existe, acho que, essa integração necessária. Para quem, aonde, como, né? E essa compreensão do humano, é como se a gente também dissesse, como a vida ficou muito materialista, né? Muito para fora, a gente não se dá conta não que o mundo interno ele é tão rico quanto, e de fato algumas dimensões internas nossas são bastante perigosas. É só a gente lembrar de um pesadelo. Ele é nosso, né? A gente produziu um pesadelo, alguém está correndo atrás de você, você corre um risco, né? Se você entra numa dimensão dessa interna, aspectos internos que lutam contra um pouco, assim, numa hora de total senso de realidade, isso é muito difícil. E como você sai da experiência? E isso é muito legal, a mandala. A mandala tem essa capacidade de você integrar, falar sobre, inclusive quando ela é bem densa e puxada. Claro que também tem esse cuidado com a mandala que você disse. Se o paciente é pré-surto, por exemplo, não existe essa parte da interpretação. Você não faz interpretação? Não, ele fala o que ele termina de desenhar, o desenho em si, a coisa de colocar no círculo é altamente organizadora da psique, mas ir para a abstração, depende de onde ele está vindo, absolutamente não é saudável. A pessoa está pós-surto, por exemplo, a pessoa ficou internada, né, 10 dias, um mês, num surto psiquiátrico mesmo, né? Tudo que ela precisa é recolocar-se no aqui e agora. Então eu preciso saber como você arruma a sua cama, você conseguiu levantar, é bem o beabá da vida cotidiana. A mandala ajuda a regular, mas abstrações, memórias, de jeito nenhum. Não é momento, de jeito nenhum. O trabalho é o inverso, né? É você ir pro físico, pro tangível. Concreto, como é que tá teu dia, você tá conseguindo, o que você conseguiu hoje, pouco a pouco, né? E aí ela vai organizando, a função é outra, né? Aí não tem essa parte de diálogo. Então vai muito também de com quem você usa, qual o contexto, né? No contexto de autoconhecimento, que a grande parte das pessoas formadas conosco, muitos profissionais, psicanalistas, psiquiatras, psicólogos, que trabalham com recurso, é para expansão mesmo. Para você olhar para a tua vida, não só, a gente não quer só comida, a gente não quer só... A música já... Não é isso. Você tem
Em forma de quê? Você tem sede de quê? De vida. Sim. Para uma vida mais bonita, uma vida mais ampla mesmo. Sim, sim. E uma pessoa, assim, que não tá num estado desse, que você pode explorar essas coisas, como é feita a integração do que sai na mandala da pessoa com a vida cotidiana, dia a dia dela? Isso é feito primeiro a partir do diálogo, né, com a imagem. Isso também é legal você perguntar, porque as pessoas acham que assim, elas vão fazer uma terapia com mandala, uma mandala atrás do outro, fast food da mandala. Não. Uma imagem, às vezes, você trabalha 2 meses, sim, a mesma. Sim, sim. Então essa integração vai muito de observação e a ação na vida cotidiana. E tem ferramentas para a pessoa se monitorar durante... Monitorar e trazer para a terapia, né? Então assim, ó, percebi isso no cotidiano. O desafio aqui, por exemplo, é a autonomia. E tem aqui um histórico essa mandala. Desafio autonomia tem ancestrais, a rede ancestral dizendo não é muito bom uma mulher ter muita autonomia. Isso não vai dar uma coisa boa, provavelmente você vai ficar sozinha, provavelmente, né? Então, tem o desejo, hoje é uma pessoa que tem a condição de, pode fazer, né? Mas ela percebe o freio de mão puxado. E ele tá mesmo. Então ela vai ter que lidar com essas vozes internas. Não vozes assim, toda vez que ela quer, ou ela arruma uma parceria, ela tá pronta para um sucesso importante, ela boicota. Olha só. Ela dá um jeito, mas ela faz coisas que assim, não são nem da personalidade. Assim, não tá nela, sabe? E ela, assim, agora na terceira vez ela veio por conta disso. Né? E aí ela já entendeu, tem uma crença. Aí a gente trabalha no sistema de crença, mas está arraigado a ela falar, minha avó, minha mãe, e a minha mãe chega a verbalizar, olha, você ganha de dinheiro um X, passou desse X, para. Olha. Para, porque isso é uma forma de ver a vida. Sim, realmente uma crença... Não cabe julgamento, obviamente. Não, a crença familiar dela. É, e com o recurso, assim, não falta recurso. Mas ela tá com uma possibilidade, ela tem uma possibilidade de uma expansão grande, de um sucesso, não é só o dinheiro, mas é também, e um sucesso importante. E internamente ela boicota, até que ela entendeu, ela sentiu, percebeu e entendeu. Aí ela vai trabalhar com isso, assim, olha, você tem um contrato, você tem um combinado, como é que a gente vai dar conta disso, né? O que você vai conversar com você, qual que é o acordo aqui que a gente vai fazer, até ela superar. Olha só. E perceber, olha, foi bem difícil, assim. Aparecem muitas questões familiares, então, nas mandalas, meio que, assim, eu não sei sua opinião pessoal sobre constelação familiar. Eu achava que era uma grandíssima bobagem, constelação familiar, confesso que eu tinha esse preconceito, e até o momento que eu participei de uma específica com uma senhora que faz até aqui próxima, se a Kátia sabe que eu tô chamando ela de senhora, ela me bate, mas tudo bem. Ela faz um centro aqui na Vila Nova. Kátia Butara. Você conhece? Claro. Você conhece ela? Aqui pertinho. Muitos anos. Maravilhosa ela, aliás. E eu fiz uma constelação com ela, entrei na constelação de outra pessoa como participante. Já na minha cabeça eu tava assim, puta, vou estragar isso aqui, né? Porque eu não acredito nisso aqui. E foi uma experiência mais maluca que eu tive na minha vida, porque eu comecei a sentir várias coisas, me vieram várias coisas para falar, eu não sabia explicar o que estava acontecendo, estava assustado. E veio. E aí eu comecei a investigar isso, eu comecei a frequentar, comecei a ir no centro lá e fiz a minha constelação, constelei com ela. E muitos dos elementos que você menciona, de crenças, de contratos, tudo aparece nas constelações das pessoas da mesma forma. Na mandala aparece muito, a gente chama... Tem 2 coisas, né? O primeiro nível, assim, que a gente passa um pouco do pessoal, dentro da transpessoal, a gente chama ontogenético, que é esse primeiro na barriga da mamãe, que é essa pesquisa maior do Groff. Então, as marcas que a gente tem, e também não importa a marca no sentido de já passou, mas para passar mesmo, se essa marca interfere, é limite na tua vida hoje, isso precisa ser integrado. Então, o que tem de marca perinatal, assim, na hora de nascer, essas marcas são assim, vozes da mãe, que não são as nossas vozes e a gente escuta até hoje. Só que no nosso dia a dia, né, atualizado, a gente nem sabe, a mamãe nem sabe que pensou nisso mais, só que tá lá. E na hora que você vê a mandala entra para fazer esse trabalho que eu te falei de atenção difusa, né,
pessoa percebe a voz mesmo. E a voz é da minha mãe. De quem é essa voz? É da minha mãe. Essa não é a sua voz. Separa vozes. Essa é a voz da sua mamãe. Qual é a sua voz? E às vezes a sua voz é eu tô com medo, ou e agora? Essa é a sua. Então esse e agora, que às vezes hoje, por exemplo, você tá ali a ponto de um relacionamento afetivo, dá um passo e fica no você e agora, toda vez que uma decisão importante vem, você tem o e agora, mas um e agora meio amedrontador, né? Às vezes você tá com um eco. Eu só preciso ir lá e finalizar essa questão, integrar em mim, e agora tô aqui, tô vivo, inteiro, forte, valente, faço escolhas, mas sem o eco, porque enquanto ele ficar aberto, você vai ficar reverberando. Então, ontogenético, primeiro, aparece muito, ancestral, sim, quase que banal, né? Muito forte essa rede ancestral, só que é como você falou, dá pra ver. É visual, né? É visual. Isso muda muito, porque a pessoa entende um pouco, né? Às vezes tem coisas na mandala, parece um gancho, sabe? Às vezes parecem coisas de raízes específicas, assim, né? E a pessoa nem estava desenhando isso. E tem esse inconsciente também, que é um pouco, no Brasil tem muito, a gente chama de simbiótico. Simbiótico é um... Sabe quando você vai num barzinho, ou você vai num restaurante e fala assim, que estranho, não gostei daqui, eu quero sair. Sabe? Ou você vai numa festa e fala assim, não tá legal, podemos sair? Essa é uma percepção, não tem muito nome. Sim. Sabe? É a intuição, um feeling. É um feeling. A gente tem um inconsciente. Dentro das outras pessoas a gente chama simbiótico, a pessoa que tem essa capacidade de perceber. No Brasil tem muito. Eu fui trabalhar, por exemplo, na Itália, nos Estados Unidos, não é assim. Esse inconsciente não se manifesta assim, dessa maneira. Olha. Muito interessante observar. Esse simbiótico, ele também no Brasil aparece muito. Essa coisa da gente, a gente meio que, como se a gente amalgamasse muito com a energia do outro, muito rápido. E sabe? tem uma certa lógica, né? Como pelo estereótipo brasileiro de fazer amigos rápido. Às vezes é um excesso, às vezes, de empatia. Um pouquinho a mais, porque quase que você entra no campo do outro e já está processando coisinha que não é tua também. Isso aqui nossa, também é muito comum, sabe? Às vezes a pessoa estava bem na semana anterior, ela vem e fala assim, olha, até o desenho, né? Todo mundo tem quase que um estilo. Quando a gente vai vendo 10, 12 mandalas da mesma pessoa, você reconhece um jeito. A pessoa tem um jeitão de si. Na imagem também. Sim. Aí tem uma imagem que é totalmente fora. Aí você fala, pera, vamos olhar. Né? E aí percebe que tem um pouco de envolvimento excessivo. É coisa de outras pessoas que ela está trazendo para o seu campo. Isso é muito curioso, né? É uma personalidade nossa aqui, eu acho, no Brasil, especificamente, porque eu já morei em outros países e eu já convivi, né, em ambientes de trabalho com outras pessoas. E é bem notório, assim como aqui, os brasileiros, a gente tem um colega aqui na sala que tá com a nuvem negra na cabeça, afeta quase todo mundo que tá na volta. E nesses outros lugares é uma coisa, nos Estados Unidos, por exemplo, os caras que eu trabalho, tipo, o problema é seu, eu tô aqui, não é minha, se vira aí. É cultural e é interessante porque é energético. Quando eu digo energético, energia psíquica mesmo, não... É muito impressionante. O desenho, então, assim, como uma pequena terapia de grupo, né? Às vezes a pessoa tá com uma tristeza séria, mas ela perdeu mesmo alguém que ela ama muito. E ela faz parte do grupo, claro, aquilo está presente. Mas quem é o aparelho fonador, às vezes, da tristeza não é nem a pessoa, é o colega, que começa a chorar e a pessoa mesmo se dá conta da própria tristeza que ela não está elaborando, porque o outro está chorando daquele jeito. Olha só. Isso, quando a gente tem grupo de mandala, é bem comum, né? E isso é legal, esse fenômeno é legal, né? Como quando a gente toma um expansor de consciência, obviamente, sim, né? Sim. Se você, uma pessoa começa a passar mal e você, rapidamente, como o campo está muito expandido, você fala, tem a ver comigo. Não adianta alguém dizer pra você, não é nada seu, ela que tá passando mal. Internamente você fala, eu tô contribuindo para aquilo, eu sei que eu tô. Sim. Né? Sim, é a mesma coisa. Na mandala, quando um começa assim, às vezes a pessoa fala, não sei o que eu tenho, não sei o que eu tenho. Às vezes alguém levanta e fala, não tem nada, sou eu. Olha. Sou eu que eu tô com essa questão. Caramba. É bem legal. Não, isso tem aparecido nas minhas práticas de constelação familiar também. Você tá lá no meio da constelação, que nem é sua, e você tá vendo a sua questão ali sendo trabalhada.
É duro às vezes de olhar isso. E assim, histórias, né, de usos com psicodélicos. Eu fiz uma vez um retiro e aí tinha um cara bem estereotípico, homem fortão, grandão, e uma moça que basicamente ela trabalhou um trauma de infância que ela não se lembrava, ela não tinha memória disso, estava completamente bloqueado da infância dela. Uma infância difícil, ela vem de uma zona de guerra na Bósnia, na época dos anos 90. E ela se conectou com essa energia desse cara e ela teve memórias de coisas da infância, de violências, de coisas que eram proporcionadas por homens, que enfim, era uma zona de guerra basicamente que ela vivia. E no final, ela basicamente, quando a gente estava fazendo a integração do grupo, ela falou, olha, eu acho que eu nunca teria passado por isso e me permitido liberar esse trauma todo se você não estivesse na sala. Porque eu via, eu sentia você sendo deitado do meu lado, tava vindo daqui de onde você estava deitado, o cara ficou até meio tipo, porra, quer dizer que eu sou ruim aqui da história. Aí coube a mim como facilitador de falar de não, gente, pelo amor de Deus. Que bom que aconteceu isso com ela, isso não tem nada a ver com você, é uma energia que ela precisava captar e que interessante que ela conseguiu aqui nesse cenário. E ela sentiu segura o suficiente de deixar vir e não quis sair da sala, deixa vir, ela trabalhou aquilo, chorou horrores. E conseguiu liberar uns traumas profundos dela, assim, coisas bem sérias, né? íntimas. Eu acho isso também muito especial, né, Lourenço? Hoje eu vejo, tem uma coisa que é importante, que é a terapia individual, mas existe uma cura que ela se dá mesmo no grupo, sabe? E ela tem uma potência, assim, né? A gente falou do Groff, eu tive a oportunidade de respirar com ele algumas vezes, né? Ah, você já fez com ele? Olha que legal. Ele, fiz práticas com ele, que várias legal. vezes. Sou bem velhinha já. Não precisamos falar de datas mas aqui. Assim, eu data. esperei muito tempo com ele, fiz muito tempo com o Roger Ujo, muito tempo, assim. E na força do grupo, assim, essas percepções que você trouxe agora, né, da moça podendo olhar a imagem, e muitas vezes no Groff, no final do trabalho, tinha as mandalas, o trabalho com as mandalas, ele mesmo conversando comigo e vendo como eu desenhava e o que acontecia aí pessoalmente, né? Comigo, na hora da expressão, ele dizendo, olha, esse seria um caminho para você se aprofundar, porque acontece algo, né? E esse algo que muitas vezes tá no grupo e a cura só porque aquela pessoa estava ali, ou só porque aquela pessoa deu aquele grito, ou só porque aquela pessoa teve aquele choro, no nosso caso aqui, só porque a pessoa trouxe aquela imagem. É uma imagem, às vezes, uma imagem, trouxe a imagem e impacta um grupo inteiro. O grupo inteiro precisa elaborar a imagem. Olha só. E se a gente não estivesse no grupo, aquilo não aconteceria. Sim, né? sim. Então, supostamente, nós temos marcas individuais, mas temos também sociais. Sem dúvida. E tem coisa que a gente está bloqueado, a gente não tem nem a ideia, sabe? E falar, poxa, essa relação masculino e feminino é arcaica quase. Ainda mais num país como o nosso, que agride o que agride as mulheres ainda, a quantidade de feminicídio. Imagina uma cura dessa, num retiro como esse, imagina ela poder liberar, quantas mulheres você libera junto. Sim. Isso é muito especial. Eu acho o trabalho de grupo também hoje um trabalho necessário. Totalmente. Necessário. Concordo plenamente. Gosto do individual, atendo bastante, mas gosto muito do retiro, do fenômeno do grupo, sabe? Do que acontece no campo do grupo. Acho muito potente. E acho que tem coisas que individualmente a gente, por mais que a gente expanda, tem limite. O grupo, ele ultrapassa, né? Ele dá uma potência para você um pouquinho mais. Acho bem bom. Eu acho que esse trabalho de constelações e de coisas feitas em terapias em grupo, o próprio uso da terapia psicodélica, né? A gente preconiza, eu prefiro sempre fazer um setting em grupo, umas 8, 10 pessoas, porque é exatamente isso, você trabalha questões que você não trabalharia de outra forma, que você não acessaria em outro contexto, e sozinho é muito mais difícil. Já atendi mais pessoas sozinho do que em grupo. Enfim, eu não sou um grande atendimento, não faço grandes atendimentos, mas quando eu fiz mais vezes em pessoas individualmente do que em grupo.
Sozinho é muito mais difícil. Muito mais. Muito mais difícil. Muito mais. Tem basicamente eu ali na sala sentado, e aí enfim, você vai ter que se conectar com a minha energia, às vezes não era o que você precisava, às vezes não tinha nada a ver, entra meio torto. E às vezes em grupo você se conecta com a pessoa lá e é incrível as coisas que acontecem em grupo nessas terapias, né? Tem muita interconexão, né? Às vezes você sente um negócio que de olho fechado você abre, a pessoa tá te olhando e os dois conectam na hora, sabendo exatamente o que um tá pensando do outro. Já vi umas coisas bem... Na mandala chega a ser como é visual, Sim. Né? Chega a ser na hora que você coloca no chão, ou até questão de cores, formas, assim. Às vezes são mandalas muito parecidas. Parecidas esteticamente, parece que as pessoas nem se conhecem, primeira vez que estão se vendo, sabe? Uhum. E é muito forte, assim. Então eu vejo também essa possibilidade, né, da gente saltar. É um novo tempo. Uhum. A gente tá num tempo diferente. E também observar, assim, sabe, essas curas que acontecem num plano mais amplo, né? E também o que o teu colega gatilha, a tua colega, o que você pode gatilhar no outro. E não só para traumas também, mas aquilo também que potencializa. Porque também vejo, às vezes, assim, tem uma abertura em mim para algo, eu não consigo muito ainda dizer, mas sentando com uma pessoa, ou vendo a imagem dela, claro, eu vejo pela mandala, em algum momento elas conseguem colocar em palavras um pulso novo, por exemplo. Sim. Né, uma maneira nova que elas estão pensando, um trabalho, uma maneira nova de ver, a relação com o filho, né? Isso tem mudado muito e muito rápido. Perfeito. Então eu vejo que, assim, tem um tipo de cura que no individual, eu atendo muita gente individual, 30 anos já, né, Luiz? Mas no grupo, assim, o que se potencializa no grupo, olha, é bem diferente. Você pode me falar um pouco sobre as cores? Nas mandalas segue aqueles princípios da Gestalt, da psicologia, não sei se você conhece. Olha, a gente tem você pode adotar um sistema de cor dentro da tua área. Então vamos imaginar que você seja do yoga. Então você tem a ligação com os Vedas, com o hinduísmo, você vai adotar o sistema dos chakras, por exemplo. É um tipo de olhar. Uhum. Né? A gente adota um círculo cromático do item, né? Que é mais dos artistas europeus, porque ele não tem um viés tão pesado, filosófico, religioso, ele é mais neutro nesse sentido, é a busca da luz dentro do campo da natureza. Uhum. Então a gente fica com esse olhar, né? E as cores, elas têm uma coisa um pouco mais subjetiva do que as formas, por exemplo. As formas a gente tem mais conhecimento e mais definição. A cor, a primeira associação do Lourenço é pessoal. E isso já abre um caminho muito grande, porque eu posso dizer rosa para você, e você pode dizer a saia da minha avó, pessoa que eu mais amei na vida. Por mais indicação que eu tenha do rosa, você fala a saia da minha avó. Eu já tô com você num campo de memória, eu já tô com você num outro lugar. Embora o rosa possa indicar, depende de como está colocado no círculo e tudo, ou um desejo de regressão. Uhum. Ele indica muitas vezes, né, esse desejo de ficar um pouco mais suportado, apoiado, acolhido. Sim. E também pode indicar, depende de onde ele está colocado no círculo, uma certa ansiedade. Sabe quando falta ar e a gente fica um pouco roxinho, né? Assim, então, também indica pessoas que têm às vezes síndrome de pânico e tudo, elas entram com esse rosa forte. Essa coisa, a falta do ar. Interessante. Não tinha a menor... Nunca tinha feito essa conexão. Que interessante. As minhas luzes rosas aqui atrás, eu já estou começando a ansiedade minha, eu acho. Não, tem né, pode pensar, o céu azul, né? O azul tem uma coisa forte pra gente, tem a ver com o céu, todo mundo tem um céu azul. Sim. Né, de inverno, de verão, de tudo azul, é a cor que mais é aceita no mundo. Todas as pesquisas, a cor mais gostada do mundo é o azul. Então, o azul está muito associado a contorno, afeto, acolhimento, né? Para o Jung, às vezes ele associa a função pensamento, mas na mandala, por exemplo, ele é muito, associado a uma questão mais materna, justamente por esse aconchego, essa percepção do azul como algo que nos acolhe.
Tem um aspecto desafiador, toda cor tem aspectos super benéficos e desafiadores também. Se for um azul muito escuro, pode ser também aquela mãe que engole, sufocante. Ou aquela natureza que amedronta, sabe? É tão grande que você tem um apavoramento. Pode também indicar a noite escura da alma. A noite escura da alma não é preta, é azul marinho, muito escuro. Olha. Então... coisas assim. Eu tô trabalhando coisas dentro de mim agora. Eu tô pensando, eu adoro azul escuro. Azul escuro é uma constante na minha vida. Azul escuro, a cor da profundidade. Pintei a parede da sala da minha casa de azul escuro. Não tem como, né, Lourenço? Tem um podcast falando sobre expansão de consciência, sobre psicodélico, né? Tá na busca sempre dessa expansão. O azul marinho faz parte. Sim. Ele faz parte, uma cor de bastante sabedoria interna também. Eu tive muitas meditações fazendo respiração, que sempre que eu chegava num estado mais, assim, que eu conseguia sair, era azul claro turquesa. Mas era assim, um céu inteiro azul claro turquesa, coisa mais maravilhosa do mundo. Eu ficava... eu gostava de fazer umas respirações bem ativas, assim, bem estilo holotrópico, assim. E era impressionante aquele azul claro, me perseguiu muitos anos, até que um dia eu fiz com um instrutor lá e eu comecei a conversar com ele sobre isso. Por que eu sempre vejo esse raio desse azul turquesa? Não é possível. Aí ele me explicou pela ótica dos chakras e falou, azul turquesa é aqui, o chakra da garganta. Você depende da sua voz muito na sua vida? Eu falei, sim. Na época não tanto, agora bem mais. mas ele fez essa ligação e eu fiquei pensando nisso. Aí alguns anos depois eu conheci uma outra pessoa que tem umas habilidades mediúnicas, assim. Eu mal conhecia, assim, juro, nunca tinha trocado muita ideia com ele. Ele chegou e me olhou assim... Só vai fazer dinheiro quando você começar a falar. Eu falei, quê? Eu tô vendo aqui que a sua prosperidade está ligada à sua habilidade de comunicação. Eu falei, eu comecei a me lembrar tudo que o outro cara tinha falado. Eu fiquei, mas não é possível essa gente. Então tem umas conexões assim que eu acho curiosas, que devem aparecer muito no contexto de mandala. Principalmente quando você vê processo. A gente chama processo, a gente tem a mandala ela individualmente, aquilo que se abriu dentro daquela imagem, e tem uma coisa que a gente chama leitura de processo. Leitura de processo, você desenha 7, 8 mandalas, aí a gente para e olha as imagens todas. Então você como se fosse um processo. Um processo mesmo, a energia psíquica, por onde ela andou, o que ela... E essa percepção que você acabou de dizer, né? Esse invisível que dá sinais. Né? Esses sinais, uma coisa que uma pessoa disse, uma coisa que eu experimentei, com um pedaço de sonho que eu tive... essa interconexão, essa linguagem, né? Ela tá dizendo mesmo algo, só que você vê. Então, na hora que eu vejo o elemento que ele se repete, o elemento que era pequenininho e ele foi tomando forma. Não é fantasioso, eu tô enxergando. Era um amarelinho desse tamanho e agora ele estourou na mandala. O que é que se deu em mim que ficou tão consciente, tão claro agora, sabe? E isso é muito legal, porque isso está presente todo o tempo, mas a gente não dialoga com o mistério. A gente está muito voltado para o cotidiano, para o dia a dia. A gente, todas as pesquisas revelam, sonha menos, imagina menos. Então, esse universo que sempre esteve presente, está, e a gente tinha mais familiaridade, e esse a gente está perdendo. E um jeito de retomar, inclusive, essa clareza, né? Essa comunicação mais fluida com o mistério. Sim. A vida que se manifesta o tempo inteiro. Sim. É a imagem. Sim. Muito legal. E é bem interessante, né, o uso disso para conexão com esse mistério e com as outras dimensões da vida. Porque realmente eu tenho essa mesma percepção. Eu acho que a gente está hoje talvez no ponto mais afastado da história da humanidade. Eu acredito muito nas teorias de pêndulo, né? Nós estamos lá na pontinha, o pêndulo está lá em cima. Ele vai voltar em algum momento, mas a gente está hoje numa fase muito afastada. Que se reflete no que a gente vê na sociedade hoje. Uma sociedade doente, nunca tivemos
doença mental, nunca tive doença mental? Não sei se é o termo correto, os psiquiatras talvez vão me xingar, mas assim, depressão, ansiedade, a nossa saúde mental tá horrível. Esteve tão mal. Né? Nunca tomamos tanto remédio. Nunca tomamos tanto remédio, nunca fomos tão medicados também, nunca tivemos tantas doenças, né? Nunca fomos tão viciados. Completamente. Nós estamos viciados em tudo. E anestesiados também, né? Porque quase como a gente não aguenta a realidade. Mas penso também que, junto com isso, né, Lourenço, as tecnologias do sagrado, né, que foi o primeiro congresso que eu fui, onde estava o Groff, todos esses, o Fedman, enfim. Você conheceu o Fedman também? Todos. Olha só. Assim, já 30 anos dou aula, na transpessoal também não vale, né, Lourenço? Sou professora nessa área há tantos anos e estudo, essa é a minha teoria de base, não tem como, né? Sim. E ano passado ainda teve... Quem que tava? Ken Wilber. Tava o Wilber, né? Ele não fisicamente, ele fez uma palestra online, até pela idade, né? Para não estar exposto, assim. E o Wilber tava, então, assim, vários dos autores que a gente... Hoje eles têm 90 anos. Né? E hoje eu vejo a tecnologia, essas tecnologias do sagrado voltando também. Foi muito interessante observar na Europa ano passado, assim, a extensão que tem ocupado a terapia com o uso de substância, né, a questão mesmo da arte dentro das terapêuticas, né, como a mandala tem se expandido de novo. A mandala dorme às vezes. Eu brinco que tem época que ela dormiu. Até 2012, 14, ali dormindo. Tava dormindo. Ninguém sabia. Não, ela sempre soube, mas ela tava quietinha, assim, não tinha nem essa projeção. Não falava disso. Aí surgiu aquele livrinho, lembra aquele livrinho? Jardim Encantado, pintava. Sim. Tinha na farmácia, na banca de jornal. Explodiu no mundo. Explodiu, e isso é pendular, como você falou. Quando a humanidade desorienta muito, desagrega, ela fragmenta muito, a mandala ressurge. Como elemento organizador. Sim. O que tinha de mandala de lã, mandala de pontilhinho, mandala de todo tipo, né? Volta com essa profusão. Daqui a pouco ela vai dormir de novo. Sim, não, e o fascínio que as pessoas tiveram quando lançou isso, né? Quando saíram esses livros todos e as pessoas começaram a ficar malucas com os livros de colorir, era tudo livro de colorir pra cá, livro de colorir pra lá, todo mundo comprando livro de colorir. Eu achei aquilo uma maluquice do mundo, todo mundo comprava livro de colorir. Resposta, né? A resposta que a gente tem é principalmente quando era circular, né? E de novo ela tem ela abre, né, como um portal que acolhe essa fragmentação que a gente tá, o mundo que a gente tinha não tem mais, fragmentou mesmo, a minha infância, né? Agora vamos lá, eu tenho 54, né? A minha infância, o mundo que eu vivi, né, não tem mais, não existe mais. Tem um outro hoje. E não cabe, é um pouco ignorante falar melhor ou pior. Não tem melhor ou pior, não é? Sim. Não é esse o ponto. O ponto é o que tem daqui pra frente. Como que eu me integro nesse mundo sem perder aquilo que era fundamental. Né? Essa que é a questão. E a gente precisa de recursos para dar conta, porque a gente está mais fragmentado do que a gente imagina. Eu interpreto esse momento que a gente vive hoje como um descolamento da seguinte forma: a gente tem uma nostalgia muito grande com o passado, a maioria das pessoas lembra do passado como melhor do que hoje, né? E como o passado como uma coisa mais segura do que hoje. As pessoas, mas não sei porquê, é meio constante você falar com as pessoas, antigamente era mais fácil, era mais seguro, etc. E um futuro muito incerto, porque as coisas estão mudando muito rápido, né? Tem celular, inteligência artificial, não sei. Pois, meu celular desses aqui há 14 anos atrás não existia, era um telefone grande, uma coisa completamente diferente. E só para alguns. Que alguns tinham, que nem conectavam na internet direito. E agora você está totalmente integrado, e daqui a pouco a gente vai estar integrado com óculos, com não sei o quê. Então a gente não tem como prever o futuro, a maioria das pessoas é confusa em relação ao futuro. Então quando a gente está nesse meio desse caminho, é o que causa muito desses problemas que a gente vê hoje. As pessoas não sabem, elas desejam um retorno ao passado, que não vai ser possível, e tem medo de um futuro, tem uma ansiedade pelo futuro,
por incerteza do que vai acontecer. E aí reflete nisso que a gente está vendo aí. E essa busca, né, eu fico observando, assim, das pessoas que chegam, muitos alunos também, e os pacientes e tudo, e vejo que esse trabalho de você recuperar o senso de segurança em você, não está nem no passado e nem no futuro, né? Nós viemos também de uma geração, pelo menos a minha, onde, claro, a gente tinha uma perspectiva, por exemplo, profissional, né, da empresa, da corporação, do isso, do aquilo, e mulheres trabalhavam assim. Foi uma época de uma expansão grande, né? E, bom, só da gente pensar quantos habitantes existiam. Tem 8 bilhões de pessoas na Terra. Né? É uma época também eu pude estudar com o próprio Maturana, e ele disse, desculpa, não tem como, não tem recurso, 8 bilhões não vai dar. O planeta não foi feito para 8 bilhões. Biólogos, né? Quase prêmio Nobel, falam assim, ó, não se equivoca, não cria realidades paralelas que inexistem. A biologia ainda vai ter que ser respeitada, ainda assim, né? E essas distorções que a gente tem, né, Lourenço, deixando a gente no fundo, nós somos seres sensíveis e temos uma intuição. Nós percebemos, às vezes, que está tudo muito suspenso ainda. Não sabemos como vai estar. E a gente lida muito mal com a incerteza. Esse senso fantasioso de segurança, só tem um lugar para a gente recuperar o senso de segurança, de força, de interesse, é dentro. Dentro. Assim, quem imaginou, talvez, na Ucrânia, que existiria essa guerra agora? Quem imaginou que o Brasil se tornaria o país, um dos mais violentos hoje do mundo? Quem imaginou que nós seríamos, um país tropical, o país mais ansioso do mundo? Isso para mim é muito... E São Paulo, se você ainda pega o dado de São Paulo, é assim, chocante. Quem imaginou isso há 30 anos atrás? Então cabe a gente também entender, espera, tem um lugar, né? Não que a gente consiga viver sem estar em interação, não é isso. Mas se você recupera teu senso até de segurança e você está em São Paulo, às vezes você fala, eu vou sair daqui. Por quê? Porque isso não é muito saudável. Ok. Mas o trabalho de recuperação de si, esse é possível de ser feito, não é tão difícil. Tem muito recurso hoje. E aí eu gosto muito do que eu aprendi a chamar de tecnologias do sagrado. Essas, eu falo assim, bom, aceleram o processo, fazem a gente tomar contato, querendo ou não. Como você falou no começo, falou, ó, na hora que você tem uma experiência de quase morte, não é o conceito, é a experiência. Você fala, olha, espera, e você revê a tua vida. Né? Quando você entende a interconexão que você tem, quanto que a tua atitude afeta o outro, você fala, pera. Eu vou mais longe, quando você percebe que você é o outro. Essa é talvez a que mais me quebrou, assim, no sentido de... Quebrou no bom sentido, né? Mas a que mais mudou a minha percepção de consciência foi entender que eu sou você. Eu sou aquele, o outro, nós somos todos o mesmo. E então tudo que eu faço pra você, eu tô fazendo pra mim. Não tem separação. E vice-versa. E vice-versa. Tudo que você fizer pra mim, você tá fazendo com você. Então essa conversa que não é assunto meu, é sim. É sim. É assunto seu, sim. É complicado. Isso é bom também, né, Madá? Tá tudo dentro do círculo, não tem como escapar. Não tem. Eu podia deixar isso aqui de fora, mas não vai ficar. Não dá, não pode. Não vai ficar. Isso é bom. É bom. Você quer falar um pouco sobre as tecnologias do sagrado, assim, no sentido mais amplo? Eu penso nessas tecnologias mesmo, eu penso que por um lado a gente está indo para um futuro impensado, né? Impensado, inteligência artificial, nem sabemos, acho que nenhum de nós, nem mesmo quem está bem na frente, tem clara consciência de onde vai. Não dá para saber ainda, né? Mas junto com isso percebo também uma força gigantesca naquilo que é mais humano. Aquilo que perdeu durante muito tempo uma certa conexão e volta agora. Por que agora o psicodélico está em todo lugar como possibilidade de ajuda para o trauma? Desculpa, os povos originários sempre usaram. Por que a arte dentro da terapia hoje, dando essa noção de maior totalidade para o humano, está tão presente? Por que a meditação explodiu? Harvard, Stanford, assim, mindfulness, presença do aqui e agora. Por que isso está ficando também
justo no momento de inteligência artificial bombando, nunca a gente meditou tanto. Então eu penso também que não é, tem um lugar silencioso, de novo, não é só o que faz barulho. Inteligência artificial está em todo lugar, fazendo esse maior barulho, porque eu roubou isso. Da meditação a gente fala pouco, né? Da mandala a gente fala pouco, dos efeitos disso, né? Essa floresta que está nascendo mesmo também, enorme, imensa, mas ela é silenciosa ainda. Sim. Isso é real. Assim, eu acho que ficar mais atento também, sabe? E você na sua vida, pensar o que você quer com a sua vida. Sim. Né? O que você pode fazer para a tua vida ter um sentido maior do que só ganhar dinheiro, comer, dormir, fazer... Será que é isso mesmo, assim? E isso da força maior que as relações interpessoais vão ganhar a partir de agora... a partir de agora não, sempre tiveram, é que agora a gente vai dar mais valor porque vai ficar mais escasso. Mas eu tive uma conversa essa semana, até a filha de um amigo meu está cursando economia. E aí fizeram uma apresentação lá, alguma coisa sobre inteligência artificial, mostraram as ferramentas que já existem e tal. Ela chegou em casa desolada, eu nem me formei, eu já estou obsoleta. Essa era a sensação dela. E a gente começou a conversar sobre isso, né? Porque realmente... Eu que já estou formado há 10 anos, mais de 10 anos trabalhando e vivendo no mundo, ganhando outras experiências e tal, já me sinto ameaçado. Imagina uma criança que está estudando para entrar no vestibular agora. Deve ser desesperador você querer entrar nesse mundo. Estudar o quê? Estudar o quê? Fazer o quê? Exato. E aí nós começamos a falar sobre isso, eu e esse meu amigo, sobre a potência que vão ter a partir de agora experiências interpessoais. As pessoas... No momento que tudo vai ser digitalizado e vai estar tão abstrato, o que vai sobrar pra gente? A gente. A gente vai ter que criar... os caras que investirem antes em retiros, em experiências em conjunto, grupos, você vê a força que tem esses grupos aqui em São Paulo, grupo de corrida, grupo de ciclismo. As pessoas são fidelizadas, são fiéis àquele grupo. Por quê? Porque é um momento de estar junto com todo mundo, de conversar, de trocar, de fazer uma atividade junto. Eu acho que... Espero que a utopia da inteligência artificial que a gente vive vai levar para um estado assim de abundância, no sentido material, e não vai faltar mais coisas para as pessoas. E que a gente possa voltar para a arte, possa voltar para as atividades em grupo, possa voltar para... O trabalho se torne uma coisa menos... presente na nossa vida. A gente trabalha, acho que esse ano vou dar uma trabalhada, vou fazer juntar um... O que aconteça pelo menos de outra forma. Com mais propósito. E que a gente tenha mais senso de humanidade, assim, né? Durante muito tempo, claro, isso tem um viés capitalista, óbvio, desse sistema mesmo, que está de algum modo desmontando, tem tempo, mas está desmontando, né? E eu vejo com bons olhos. Nenhuma travessia é fácil. Não acho que da Idade Média para o Renascimento foi agradável e gostoso. Né? A gente está sabendo, a gente sabe da história. Né? E penso sempre assim, agora é uma travessia também para um outro tempo. A princípio é amedrontador, confuso, difícil, é verdade. Muitas coisas vão mudar, a gente vai precisar. Inclusive quando você fala, por exemplo, a saúde mental e outras coisas mais, a gente já está revendo. Bom, agora várias escolas proibiram o bendito do celular. Agora já tem estudo suficiente? Não tem mais o celular. Não, porque não deu bom. Então, recua. Né? Mas essa experimentação, sabe, eu não tenho esse olhar. Eu tenho um olhar que é assim, calma, porque a gente é o povo da passagem. Né? Então, assim, vamos tentar buscar recursos, tecnologias do sagrado, para a gente passar sem perder aquilo que é fundamentalmente humano. Isso não dá para perder, né? Vamos guardar um pouquinho isso. Agora, para onde a gente vai? Ainda a gente não assentou no novo tempo. Né? O Renascimento foi um tempo bonito da vida, né? Um período trevoso. Passamos... E a gente passou por um período bonito, né? Eu gosto de ter essa percepção de, olha, parece que é histórico isso. Né? Então, já tem agora eu adorei saber, falei, olha, agora que a gente já tem pesquisa o suficiente, tem um tanto da internet que é muito legal, a gente avançou,
muitas histórias e perderam a hegemonia. A gente era dominado também por um único viés, um único... Hoje todas as questões independentes, o jornalismo independente, nós tivemos muitos ganhos, não tem como. Mesmo na área da terapia. Sem dúvida. Né? Hoje eu posso fazer um curso onde eu quiser. Antes isso era quem podia financeiramente. Se você não pudesse... Hoje não. Hoje todas as aulas de Stanford estão no YouTube. Então, assim, olha, assim, você consegue acessar pessoas que você ama, livros que você leu. Isso é incrível. Isso é incrível. Não tem como negar. Sim. Agora, o mau uso vem junto, outras coisas. Então, acho só essa... recuperar o senso. Assim, tem alguns sensos que não dá pra gente perder. Isso, a mandala... alguns psicodélicos, a própria terapia para, né, eu acho que a meditação, o contato com a natureza, aí tem coisas maravilhosas que eu acho que a gente não dá para perder, não. É aquele conceito japonês, né, de terapia de andar no parque. Eles têm um nome específico, já não me lembro agora, mas é basicamente estar na natureza. Eles consideram uma das formas mais elevadas de terapia você botar o pé no chão, olhar verde, estar imerso naquilo dali. Isso é uma coisa que eu sinto falta aqui em São Paulo, infelizmente. As opções são poucas pra gente fazer isso. Eu gostava muito de sempre ir a parques, os lugares que eu morei que tinham parque, sempre eu estava dentro do parque boa parte do tempo. Aqui em São Paulo eu tenho preguiça de ir até o Ibirapuera fazer isso, porque é muita gente. Muito cheio, né? Eu não me adaptei muito bem nesse sentido aqui em São Paulo. Mas, enfim... eu concordo plenamente com você. Eu acho que nós estamos nessa fase. Eu considero que as nossas gerações são gerações de transição. Isso. E aí, o nosso papel é dar ferramentas para os próximos conseguirem dar um sentido para isso que está vindo e viverem a vida deles também. Mas eu tive inclusive um insight bem profundo sobre isso uma vez, que me levou até a fazer uma tatuagem no meu corpo, que a gente é o povo da passagem. Eu escrevi literalmente isso em hebraico. Eu não sabia nem que você tinha isso, mas eu tenho filhos, né? E me entendo completamente assim. Eu entendi e também acho que ter a consciência, Lorenzo, também coloca a gente num bom lugar. Porque eu tenho que me preocupar com isso. Eu estou presente aqui e agora. Se eu tenho alguma contribuição, é para tornar essa passagem para mim e para muitos, se for possível, quem estiver perto, né? De uma forma melhor, de uma forma mais consciente, aberto e abertas às novidades, à inovação, ao que surge como novo, como no Renascimento, sem perder a nossa condição humana. Porque esse risco, né? Que por exemplo, de estar tão desencarnado, tão longe do corpo, né? Então, sem conexão nenhuma com a própria humanidade. Isso me preocupa, sabe? Acho que a mandala traz esse senso, né? De interconexão, de presença. Dentro do método não tem trabalho de mandala sem corpo. Não existe trabalhar sem corpo. Então, também mínima consciência corporal. Começa com a consciência corporal. Muitas terapias você já está sentado, começa falando, só fala. Não, mas você tem um corpo inteiro. Espera, respira, move, percebe como você está agora. Porque nem isso... Até isso a gente se distanciou. Até isso. Primeiro, você sabe como você está agora? Primeiro me fala, como você está agora? Então, mas acho que tem muita coisa bacana, assim. Nós já estamos batendo 1h30, aí já estamos mais ou menos no meu tempo médio de episódio. Eu queria... Você trouxe vários exemplos de mandalas pra gente finalizar. Você dá uns exemplos de coisas, fala um pouco sobre elas, o que elas... Tá. Porque essa aí, por exemplo, é bem diferente. Não saberia dizer... Ó, se a gente olhar essa mandala, por exemplo, né? Alguém que está processando luto. Luto de fato, né? Você perdeu alguém que você ama muito de forma inesperada. Essa é uma das experiências mais desafiadoras que a gente vive. Quando uma pessoa traz essa imagem, é para ela. Primeiro, ela se percebe muito espalhada. Ela se percebe, aqui eu tô na dor. Na hora que essa onda de dor vem em mim mesmo e eu tô nela. Então, primeiro ter contato, deixar acontecer. Esse é um dos maiores critérios para elaborar. É impressionante quando você fala o que eu vejo na hora. Você falou luto, eu falei, claro, luto, dor, é óbvio. Dor, né? Muito grande. Mas o mais interessante dessa mandala, ela também entendeu como rios.
Então, a primeira instância, ela teve todo um processamento de dores, de tudo. E na hora que a gente fez esse trabalho um pouco mais profundo, né? A percepção dos afluentes, de como isso acontece, e essa percepção no corpo, trouxe para ela um relaxamento na própria dor. Ela tinha uma tensão muito grande, né? E o relaxar nesse próprio processo, assim, de que existe um fluxo, eu só preciso me entregar a ele, né? É muito difícil se entregar um fluxo de alegria, é fácil, mas se entregar um fluxo de dor e ela falou, na verdade, o que a mandala trouxe para ela foi assim, entregar-se nesse fluxo, porque ele mesmo leva. Quanto mais eu tento segurar, mais difícil fica. Foi uma mandala muito significativa e é uma série, né? A pessoa desenha acho muito impactante. Isso que você comentou um pouquinho antes de a gente começar com as mandalas da consciência corporal, eu noto que as pessoas perderam tanto o contato com o próprio corpo e a gente esquece que muito trauma, muita dor está guardado físico. Totalmente. E se você tem consciência disso, trabalha isso, solta, a coisa flui, né? Se entregar no mais fluxo. fácil. Tá com dor, sinta tristeza, chora, passa por isso, deixa ser do outro lado. Fica, né? A gente chama fica, né, Lodi? Fica na dor. Fica naquilo que é, não tenta sair. Demorou pra você chegar. Não se anestesia. Não tenta anestesiar, porque daqui a pouco vai pro antidepressivo. Porque se você anestesiar tanto, ele não vai sair. Esse tanto de dor vai fluir. Se você não retiver, você tem, mas vê, quando você vê. E depois, na hora que ela entrou na mandala, ela falou, como rios. E aí ela falou, mas são grandes, tipo, vários afluentes. Ela falou, não dá para conter. A palavra dela é, não dá para segurar. E aí a pergunta é, e se você não segurasse? Então, não segura agora, não segura. Fica no corpo e não segura. Ela chorou muito, né? Mas essa liberação que vem por conta de uma imagem. Né? Só tem mancha aqui, gente, linha e mancha. E ainda assim um significado tão profundo. Muito profundo, muito. Aqui um conflito, um conflito grande, né? Assim, essa questão, a gente conversava um pouco, né? De uma pessoa que tem um relacionamento afetivo, importa-se muito com a relação, né? E em algum momento ela começa a ter uma inquietação, uma angústia, parte da angústia. E a angústia maior, tá no trabalho, tá no isso, e coloca aqui, coloca... A hora que ela fez e a gente começou a olhar, ela falou, não, tá nessa questão entre mim e o meu parceiro. Sim. Né? Uma necessidade de separar um pouco, e não separar dele, separar da dependência dele, né? E ele também recebendo isso não muito bem. Porque nem todo mundo no casal não tá necessariamente no mesmo timing. Né? E aí é complicado. As inseguranças pessoais, às vezes, a pessoa te fala uma coisa dessa e você, na hora, meu Deus, claro, quer se separar de mim. E às vezes mais do que a fala, por exemplo, você começa a dizer assim, eu queria muito ir no cinema, mas nesse filme eu queria ir sozinha. Tá, se você tá há 7 anos, 8 anos, sempre no cinema juntos. Primeira vez que o outro fala eu quero ir sozinho, a gente não tem assim... um pensamento compreensivo. Algo dele, ele quer ir sozinho. Não, fala assim, não gosta mais, o que será que é? Vai sozinho mesmo? Vai Questões, né, gente? E aí, na mandala, primeiro ela se dar conta. A minha angústia mesmo é que eu entrei em tamanha simbiose no meu casamento que eu não respiro. Esse senso de singularidade, eu não tenho nenhum interesse, não quero me separar dele, mas eu quero estar mais eu. Tem pouco eu na relação, né? E aqui é a primeira vez que ela se dá conta que a angústia mesmo vem da forma que ela está se relacionando no casamento. E aí começa o trabalho de pequenas ações. Você tinha perguntado como é na prática. Então, na prática, né? Aqui foi na prática. Uma vez ir no cinema sozinha. Eu acho que uma bela prática. Antes de tudo, como você comunica. Porque, né, como é que vamos lidar com isso? Então, começar esse trabalho, mas dar-se conta pela imagem é muito legal. E de novo você falou, eu não estava entendendo, você falou conflito, óbvio, sim. Essa é uma mandala delicada, trouxe também, tem tracinhos, mas só pra gente ver, o que importa aqui é um trauma importante, né? Uma mandala de uma mulher, uma questão bastante delicada e sem ela querer, ela estava pensando em nada, obviamente, assim. Primeiro o grau de flutuação que ela se encontra hoje, então para o terapeuta também, fica claro que assim, ok, o trauma está revelado, mas
ela não tem recurso nenhum para lidar com isso nesse momento. Então, também para começar a elaborar, começar a lidar, começar a falar, vai primeiro ter que ter um pouco mais de clareza sobre isso, um pouco mais de consistência, né? Precisa pisar o chão firme, precisa ter mais clareza do próprio corpo. Talvez a gente precise olhar questões de saúde, né? Tem uma anemia, não tem? Como você está fisicamente, né? Sim. Para em algum momento poder entrar no que precisa ser revisto, revisitado, elaborado, integrado, no mínimo compreendido. Sim, perfeito. Então, Perfeito. funciona assim. E essa aí realmente no sentido mais, quase nem parece uma mandala, né? Mas ainda assim traz... Pra gente, fez no círculo, né? Definiu o círculo, né? Não, eu digo no meu conceito ignorante de pensar em mandalas como aquela coisa muito geometrizada. Essa que é a mandala espontânea, terapêutica que a gente trabalha, ela não parece mesmo. Ela vai para esse lugar, né? E tem pessoas que têm tracinhos muito sensíveis, outras têm um estilo mais eu acho que né? até a forma que a pessoa faz e a intensidade que ela risca deve dizer muito também sobre... Aqui, ó, pra gente, né? Não sei se a gente vai falar isso, mas essa cor, por exemplo, indica uma toxicidade. uma grande um toxicidade. escuro, Assim. né? É um verde musgo. Tudo que é musguento, assim como quando a gente tem uma diarreia ou quando a gente vomita, né, a bile tem aquele amarronzado estranho, esverdeado. A psique também é assim. Duas coisas importantes. A psique não pode brilhar, porque tudo que brilha é perigosinho. Ranzinhas que brilham matam, cobrinhas que brilham matam. Cogumelinho vermelhinho na floresta. Cogumelinho, assim, perigosinho. Então, brilhou muito a psique e a atenção. Né? E esse tom de toxicidade também, que é um tom de envenenamento. Como se a psique estivesse um pouquinho envenenada. E realmente são cores que tem teorias bem amplas sobre isso, né? Mas as cores passam informações pra gente muito inconscientes que falam muito sobre o nosso conhecimento, que é passado pelo DNA, que você não precisa de experiência para saber. É impressionante como a gente... No reino animal acontece muito isso, né? O pai não precisa ensinar para o filho. Olha aquilo, ele sabe que alguma coisa ali não é certa ou é certa. Até barulhos, né? Sons são muito assim. Eu li uma vez um paper sobre a facilidade que os humanos têm de escutar barulho de água. A gente escuta barulho de água muito mais longe do que a gente consegue escutar outros sons. Porque era, obviamente, necessário para sobreviver. E mais do que isso, a gente é atraído por barulho de água. Se solta uma pessoa perdida, ela quase inevitavelmente vai chegar num riacho, numa alguma coisa, porque ela vai escutar aquele barulho, ela vai, mesmo que inconscientemente, ela vai. E também a sobrevivência. Sobrevivência, claro. Claro, né? Isso é interessante, porque a mandala, como ela é muito ligada à psique, as pessoas acham a psique e o corpo separados. Não, a psique envolve o corpo todo, né? Tudo. Então, desde quando você, por exemplo, me senti mal ontem, uma mulher está menstruada, né? É imediato. É imediato. Quantas vezes, por exemplo, nesse período todo, eu não atendi pessoas, né, que fragilidades, por exemplo, de órgãos. A pessoa não tinha nem também. Às vezes veio uma e ela falou que estranho, parece dentro do corpo. E às vezes fala, não sei, um rim, talvez, um baço. Muito raro, mas assim, pessoas, ou outras pessoas disseram, parece dentro da veia. Né? Uma vez atendi uma paciente, já tinha veias, assim, muito, parecia uma aguinha amarelinha, clara, né? E eu falei, olha, você faz check-up, faz tempo, né? Não sei, mas uma indicação da mandala é importante, assim, a gente fazer um exame de sangue, né? Assim, muito anêmica. Muito anêmica. Uma outra que foi uma coisa séria, assim, ela fez uma mandala, tinha como se fosse um fígado, ela disse fígado. E ela parecia mesmo um órgão do corpo físico, com veias, com tudo, e ela tinha ao lado do fígado uma estrutura que, em uma semana ela foi operada. E a imagem, só. O mestre Carr fala, primeiro a psique lança a imagem, depois você corre atrás. Isso é interessante, hein? É muito forte. Muito forte. Legal. O Jung mesmo, né, gente? Sim. Ele faz uma mandala, uma imagem que parece a bomba atômica, só que não tinha tido bomba atômica 2 anos antes. A mesma imagem, né? Sim, o cogumelo. O cogumelo, só que não tinha tido. Como que ele podia ter tido essa imagem? Sim, sim.
Isso é ultra. Aí, se a gente entrar por esse caminho, a gente tem mais umas 3 horas de conversa, que é o conhecimento, o campo de conhecimento, né? Que ele se manifesta a partir disso aí. Eu acredito bastante nisso, porque já foi comprovado, inclusive pela ciência. E eu já tive experiências de captar conhecimentos assim, do nada, supostamente. Bom, a própria capacidade humana de abstração, eu consegui sentar e a gente ter criado coisas como matemática. Veio da onde? Sim. Tá aí, pô. Acessa aí que você vai descobrir. E não tem isso também, né? Na mandala, por mais que a gente, claro, fale da história pessoal muitas vezes, tudo, mas o passado, presente e futuro não tem. Essa Dimensão temporal não é presente. Depende de onde você entra, né? Eu falei do luto, daquela paciente. O luto em si está acontecendo agora, nesse espaço temporal que ela existe. Mas na hora que ela entra nos afluentes do rio e a imagem luto é compartilhado por todas as almas que já passaram luto, né? Ela entra nesse campo informacional de todo mundo que já viveu isso. E ela diz, só solta e... É como o afluente, tem que ir nesse fluxo. É um fluxo de entrega, não tem outro, né? Quando ela acessa isso, não tem tempo. Pode ser o luto de 600 a.C., pode ser o luto dela hoje e poderá ser o luto de 2078. Não, é uma experiência compartilhada. Sim. Atemporal. Isso é interessante, eu não sabia. Muito legal. Bom, Miriam, agradeço profundamente a sua presença. Sei que é uma pessoa ocupada, então agradeço o tempo de você ter vindo até aqui no nosso escritório gravar esse episódio. Eu estava bem ansioso para gravar isso porque eu achei o tema muito legal quando me apresentar. Nosso querido amigo Carlos me apresentou o trabalho que você faz, basicamente. Eu comecei a pesquisar mandalas, etc. Eu achei muito interessante, eu estava bem curioso para conhecer mais sobre isso, então te agradeço muito sua disponibilidade, sua generosidade de falar tudo aqui. E sinta-se à vontade, aqui é a sua casa, se quiser voltar a fazer qualquer outro tipo de conteúdo, estamos aqui, já sabe onde fica. Obrigada, e espero que nós possamos fazer muitas coisas juntos ainda. Obrigada, muito obrigada. É sempre gostoso expandir, falar sobre a mandala, acho que trazer um pouco as tecnologias, somar, acho muito especial, mesma coisa, né, da possibilidade do psicodélico com a imagem, o acesso e como a gente dá concretude para aquilo, pelo menos num primeiro nível, muito, muito legal. Agradeço muito. Isso é uma coisa, até faltou esse tópico agora que eu percebi que a gente não falou muito sobre isso, a possibilidade de utilizar o psicodélico também com o desenho. Super necessário. O Groff, por exemplo, ele tinha essa preocupação. Inclusive, necessariamente respirando com ele, né? Sim, fazendo holotrópica. Com ele, ele tinha uma sessão de mandala obrigatório, assim, ele entendia que assim, não, acessa esse nível e precisa dar descenso, ele dizia, né? Organizar um pouco a psique, colapsar um pouco, colocar ali, né? Depois a gente pode até no dia seguinte, porque às vezes a gente ficava retirado 3, 4 dias, e no último dia a gente expunha também as imagens, e aí a gente falava um pouco do processo em si, né? E aí eles tinham, assim, observava-se a mandala, falava um pouco, sabe? Tudo isso era processo de elaboração e integração. Era super bacana. Muito bom. Super. Muito legal. Não à toa eles são conhecidos até hoje, né? Porque esses senhores foram muito responsáveis pelas coisas que a gente está vivendo hoje. É isso, gente. Miriam, mais uma vez, muito obrigado. Obrigada a você. Pessoal de casa, um beijo a todos. Ficamos por aqui. E é isso. Obrigado.